Gente, vamos lá. Bom, pessoal, a gente está muito feliz em estar aqui, né? Paulo e Lori aí. Vocês querem dar uma palavrinha inicial aí para a gente abrir essa semana de lives, essa série de 3 lives aí? Passo a bola para vocês aí. Seria legal, Carol, você apresentar rapidamente, só para esclarecer para quem não conhece ainda cada um de nós. Acho que seria legal a gente poder se apresentar aqui, né? Então, rapidamente, cada um se apresente. Para quem está chegando aqui, às vezes conhece um de nós 4, mas não conhece os demais. Acho que seria legal a gente ter esse momento inicial aí, para a gente começar a semana com o pé direito. Perfeito. Por favor, doutor Paulo, vai lá. Bom, pessoal, então, né, já que estão demandando a minha, a minha fala, meu nome é Paulo Mesomo, para quem não me conhece, eu sou arquiteto, eu sou um dos integrantes, junto com o Lori, com o André, com o Jean, da equipe do Design Tank, né, uma imersão e mentoria com um concurso. São 3 coisas do Design Tank, quem estava perguntando o que é, né? Imersão de 4 dias de muito conteúdo em negócios de design de produto para a indústria moveleira. Mentorias, a gente dá mentorias para as pessoas que participam da imersão, não apenas aulas, mas também mentorias para cada pessoa que está lá, para desenvolver o seu negócio de design de produto. E, em terceiro lugar, a parte de avaliação. A gente traz jurados de grandes empresas, grandes varejos e indústrias para avaliar, dar feedback, falar como está indo o negócio de cada um. Mas, enfim, não estou aqui para falar do Design Tank, estou para falar de mim, aqui para me apresentar para quem não me conhece. Eu sou criador do site também Arquiteto Expert, onde eu falo muito sobre gestão e marketing para escritórios de arquitetura e design, e sou sócio do André no Refresher, né? E junto com o Lori e com o Jean, a gente criou o Design Tank. Estamos aqui hoje para falar sobre o novo mercado do design de produto, né? Olha aí, ó, a Helenice já foi aluna lá do Design Tank, a Inês que está por aí também, show de bola, uma honra. Senhor Lori, por favor, se apresente aí para quem não o conhece ainda. Vamos lá, então, pessoal. Meu nome é Lori Cris, eu sou arquiteto, honrosamente convidado aqui pelo time do Refresher, junto com a parceria aí do Olhar de Arquiteto do Jean, como mentor do Design Tank. Trabalho, quem acompanha, né, trabalho muito com as questões de neuroarquitetura, neurodesign, neuroiluminação, e essa proposição do Design Tank é extremamente importante para essa metodologia de como entrar no mercado, mas não apenas entrar, mas manter-se, inovar, trazer grandes proposições e automaticamente ganhar através do Design Tank Brasil uma visibilidade para esse público, para essa plateia de players, de Sharks, né? O programa, eu achei fantástico a proposição do programa Sharks para dentro dessa movimentação, e a contribuição que cada um de nós traz não é uma contribuição pontual, mas sim o abarcado aí de todas as experiências, né? Não vou entregar a idade de ninguém aqui, talvez eu seja o mais velhinho do time, mas todo mundo aqui com aproximadamente 20 anos aí de cancha, de estrada, e trazendo isso, né, como uma forma de presentear a todos vocês, a todos os participantes, com as nossas contribuições. Eu sempre digo, né, que na vida a gente tem 2 modelos de aprendizagem, pode ser pelo amor ou pode ser pela dor, e o Design Tank vem com a proposição de ser pelo amor, né, a troca, a entrega, a expertise, né, o que cada um já passou e como lidar com isso. Então, realmente é mais do que uma experiência, é uma grande proposição de vida, né? A gente traz aqui os nossos backstages de experiência, de vida, de vivência, cada um com seus universos para fazer uma grande entrega. Então, muito feliz de estar aqui, convidado por esse super trio aí, por esse super time, para integrar aqui a formação do Design Tank Brasil. Show de bola. Bom, vamos apresentar rapidamente aqui, para não tomar muito tempo, para a gente começar logo o conteúdo aqui também. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gê Delazen, sou arquiteto, sou fotógrafo, e eu encabeço aqui junto com esses 3 feras aqui o Design Tank também. E essa semana que vai rolar aqui de lives serve para a gente compartilhar o conhecimento, uma parte desse conteúdo que a gente entrega nessa imersão, que é muito exclusiva. Então, a ideia aqui é compartilhar conhecimentos que cada um tem, como o Lori falou muito bem aí, né? Cada um tem a sua expertise, cada um tem a sua vivência, né? Eu mais nessa parte visual, o André com a experiência de produto, Lori com a experiência em neuroarquitetura, neurodesign aí, né? E o Paulo com a experiência de toda a parte de modelo de negócio, de pitch de vendas, enfim, cada um tem a sua expertise, e a gente vai compartilhar nessas 3 lives dessa semana um pouco do que rola dentro do Design Tank para quem ainda não conhece ou para quem quer conhecer, tá? Então, é isso. Muito obrigado, galera, que está aí acompanhando. E lembrando, quem aí não compartilhou
clica aí no botãozinho de compartilhar, manda o link aí para outras pessoas poderem participar e aproveitar essa oportunidade dessa semana de lives que vai rolar. E lembrando que no final dessa, sorteio do livro, hein? Ah, é verdade, vai ter um sorteio do livro do mestre Loria aí, ó. Quem não está participando pode participar ainda, né? Depois você pode explicar um pouquinho como é que pode participar para ganhar um livro incrível de neuroarquitetura. Aí vai ser fantástico. Você vai no final da live, quem ficar até o final aqui vai poder participar. Legal, gente, maravilha, viu? Maravilha. Bem, se alguém não me conhece, eu sou o André Menin, eu sou o quarto aí, integrante dessa turma incrível. Deixa eu acertar a nossa câmera aqui. Aí. E bora lá, bora falar sobre muito design de produto, né? Quem me conhece pelo Refresher, eu e o Paulo somos sócios lá. Falamos muito sobre estilos, tendências, né? E a nossa visão, né, enquanto uma startup do mundo da arquitetura e do design, né? A gente já fala de alguns elementos que nos fazem pensar para essa expressão 4.0. E já que o papo de hoje é a gente falar sobre mercado e entender como que a gente consegue aproveitar essas oportunidades, eu quero começar puxando esse gancho, para depois dividir a bola aqui com os nossos colegas, a respeito de alguns elementos importantes do que se refere ao 4.0. Por que essa galera resolveu chamar de design 4.0, né? Eu garanto que alguns de vocês devem estar pensando, pô, mas design 4.0? Que história é essa, né? Eu não... Por que não 3.0? Eu não conheço nem o 1.0, será, né? Bem, gente, isso tudo, só para dar contexto para vocês, tem a ver com a evolução, né, da economia, das indústrias, né? E se fala isso muito dentro do quesito da revolução industrial, né? Hoje a gente vive a 4ª revolução industrial, que fatalmente ela é focada em dados, informação. E aí a gente traz esse conceito e aproxima do mundo do design, porque um designer não vive fora do contexto que ele realmente, né, precisa atender no mercado atual de hoje. Ou seja, se o mercado hoje olha para um universo de informação e dados que deva ser melhor atendido, melhor dissecado, melhor trabalhado, o designer obrigatoriamente tem essa função. Então aqui o nosso papel aqui é apenas abrir os olhos para todos vocês, né, de todos vocês, para que a gente comece a olhar para uma necessidade da economia que é muito maior do que o desejo estético, artístico e funcional que o design imobiliário pode entregar para as pessoas. É bem natural que a gente se baseie, né? Que a gente se baseie no nosso design e arquitetura, né? Quando eu falo de arquitetura, eu falo de design de produto imobiliário também, porque grandes e inúmeros designers de imobiliário são arquitetos genuinamente. Então, se você tem essa formação aí, relaxa, faz parte da vida, inclusive vários inúmeros mega famosos não são nenhum nem outro, e inclusive trabalham com design de imobiliário mundo afora, né? Mas quando a gente olha para características estéticas e funcionais do design, a gente está olhando para uma pequena fração da necessidade que a postura desse designer, né, é exigida hoje em dia, para que ele possa entender qual que é a oportunidade de mercado que está aí. Mas o cara que está aproveitando o mercado de fato é o cara que está conseguindo dar um passo além, que está saindo dessa primeira fração e ele está conseguindo compreender de fato para que lado o mundo está indo. E como é que a gente faz essa mágica para entender para que lado o mundo está indo? Vamos lá. Eu tenho alguns dados aqui de mercado, só para você entender o que a gente quer falar tanto a respeito de oportunidade de mercado. Hoje, a gente está num mercado que gira no Brasil, e aí eu não sei se você sabe dessa informação, mas eu não sei se você tem essa informação, mas a gente está no mercado brasileiro, Brasil, eu falo só do Brasil, então imagina se você conseguir, imagine com esse dado, se você consegue vender para fora do Brasil o seu design, o seu trabalho de design. A gente está no mercado Brasil de 83 bilhões de resultado, de reais, né, em resultado, em comercialização, em tráfego, né, de produtos e moeda, fazendo com que essa economia aconteça. 83 bi. Ter uma fatia desse mercado para você, eu acho que é desejável, né? E quando a gente fala de um mercado que é facilmente mensurável, né? O mercado de imobiliário, ele faz parte de uma indústria moveleira que tem se capacitado ao longo do tempo e cada vez mais gera informação, e a gente tem uma série de reportes de informação que fatalmente são informações até mais claras, diretas e objetivas que o mundo da própria arquitetura, da construção, porque aqui a gente lida com indústria, a gente não lida com produção, carreira solo, né? E essa
qualidade de informação é o que nos faz pensar, pô, olha o tamanho do mercado que a gente tem na mão e como é que a gente chega nesse mercado de 83 bi? Será que a gente apenas almeja esse mercado e faz o nosso melhor em termos de estética e função, ou será que precisa de algo a mais? E aí esse algo a mais, na verdade, é a minha pergunta para todos nós aqui envolvidos, tá? Eu não vou nem responder ela de cara aqui, eu quero até passar a bola aqui para os meus colegas aqui. Quando a gente fala de indústria 4.0, a gente fala de coleta de informação, ou seja, o que a gente vem falando muito em termos de design thinking são dados. Você precisa coletar informação, avaliar a informação existente e gerar melhores resultados para o seu negócio a partir disso. A sua competência técnica, estética e funcional, acredito que não seja o mais relevante, até eu quero perguntar. Eu vou pedir aqui primeiramente para o Jean, que está no meu lado, que é um cara que fala muito de vendas, imagem. Como que ele enxerga, para falar de vendas, um universo que precisa agora olhar para dados, muito mais do que apenas, o Jean é um grande fotógrafo e arquiteto e designer também. Como que ele se insere nesse mercado que tem que olhar agora para números e não tem que olhar só para uma boa foto, né? Será que uma boa foto também não tem que ter um número por trás, Jean? Deixa eu passar a bola para ti. Show de bola, muito bom. Cara, você me falou outro dia, né? Eu vou até abrir aqui o jogo com todo mundo, né? Uma frase que ficou muito marcada para mim, né? Dados conectados geram informação, informação gera conhecimento e conhecimento gera inteligência. Eu vou repetir. Dados conectados geram informação, informação avaliada e utilizada gera conhecimento e conhecimento gera inteligência. Cara, isso define o mercado atual. Então, sem dados, a gente não tem nenhuma inteligência do que fazer nesse mercado novo. E aí entra a questão da fotografia, de como você se vender, né? O que aconteceu com o mercado hoje, após essa pandemia, foi simplesmente acelerar um processo natural de expansão do offline para o online. Eu não falo troca de um pelo outro, porque isso nunca vai acontecer, tá? Então, é fato que hoje qualquer negócio hoje precisa da internet para sobreviver. A gente percebeu isso. Não adianta mais achar que o mercado não mudou, ou que as pessoas simplesmente mudaram. Ninguém mudou, simplesmente acelerou o processo. Então, eu acredito que entender o mercado, ou seja, ter dados, né? O que aconteceu? O André que comentou, né? Quantos bilhões? 83. 83 bilhões. Bilhões com B, tá? Não é milhões, não. Então, 83 bilhões é esse mercado novo, esse mercado que está de produto, né, no Brasil, e isso só nos dá uma informação, que existe uma oportunidade para quem se destaca. Então, se você está aqui agora e você não sabia desse dado, abra os olhos, você acabou de receber um dado, agora a gente precisa transformar isso em informação, o que isso significa, esse dado do mercado, e a gente vai passar vários dados aqui sobre o mercado, né? Mas esses dados conectados geram informação, informação gera conhecimento, você está conhecendo um novo mercado agora, ou já conheça, mas não tinha essas informações, não tinha esse conhecimento, e esse conhecimento gera inteligência, tá? Então, eu queria perguntar para o Paulo agora, o que ele acha disso tudo, né? O que você vê desse mercado, como que você acha que as pessoas que estão aqui assistindo agora podem entender melhor desse mercado para poder entrar nele, né? No mercado de design de produto. Legal, Jean. Beleza. Olha, vocês puxaram o assunto dos dados, né, da informação e da inteligência, e depois disso eu acho que vem ainda mais uma para complementar aí, que é a ação, né? Fazer algo com essa inteligência, tomar algum tipo de atitude, desenvolver algum produto, ofertar o seu produto, o seu design para alguma empresa, alguma indústria, poder produzir ele, né, poder entrar na cadeia produtiva e também ter a sua distribuição através do varejo. E para tudo isso, você precisa de conexões, de networking, né? E uma das principais coisas que a gente fala no Design Tank, também nos nossos conteúdos, cada um de nós, é essa questão de a gente gerar relacionamentos produtivos, relacionamentos inteligentes, e a gente busca aqui também, fazendo essas lives, essa live da semana do Designer 4.0, a gente quer gerar também interação entre vocês que estão assistindo, gerar esse networking junto com a gente, para não só obter as informações que a gente está passando aqui,
mas também compartilhar os dados que vocês têm de mercado, ou as dúvidas que vocês têm, para a gente também entender o que vocês estão precisando, quais as ideias que vocês têm de o que está acontecendo no mercado, né? E a gente está aqui para aprender com vocês também, né? Para absorver esses dados e informações aí. Uma coisa que é muito importante na hora de desenvolver um design, desenvolver algo novo para ofertar para uma indústria, que a gente vai falar mais adiante também como entrar em contato com as indústrias, como receber através de royalties, né? Muita gente tem curiosidade. Eu me lembro que quando eu comecei, que recente ano formado, eu queria trabalhar com design autoral, mas eu não sabia como, né? Como chegar no pessoal das indústrias. E isso a gente vai bater muito papo com vocês aqui durante essa série de lives, que é hoje, amanhã, né? E quinta-feira. Tem que ficar ligado em questões de informações, uma coisa que a gente fala muito lá no Refresher também, questões de gerações, né, as novas gerações. Por que a gente fala de design 4.0? Porque o comportamento das pessoas e as tecnologias mudam, e isso exige que o designer e o seu design mude também. Não é que agora vamos ser diferentes, vamos levar o design para outro nível, agora vamos para o nível 4. Não, é porque a gente precisa se adaptar, né? A gente precisa se adaptar de acordo com as tendências do que está acontecendo, né? A gente fala muito de tendências lá no Refresher, precisa observar as gerações, né? As novas gerações, qual é o comportamento de consumo de quem está chegando por aí, de quem já está consumindo agora, o que vai acontecer. Então, é isso que a gente se refere quando a gente fala de dados, o que está acontecendo no mercado, por onde que a gente pode pesquisar e obter essas informações, gerando, como interpretar isso para gerar uma inteligência e aí tomar atitudes, né, e desenvolver produtos que as pessoas tenham interesse, que essas pessoas que estão entrando no mercado e também que já estão aí consumindo tenham interesse, esse novo público que é muito mais online, que compra coisas online, que quer montar na sua casa, recebe em casa, já monta, não precisa de toda uma estrutura, né, de pessoas que venham fazer a montagem. Então, é um novo tipo de produto que a gente vê crescendo por aí, tá? Vou passar a bola para o Lori aí. Perfeito. Bom, antes de dar sequência aqui, eu queria validar uma coisa que eu acho extremamente rica aqui no Design Tank, que é esse alinhamento que a gente naturalmente acabou criando, né? É importante que o público saiba que a gente não ensaia antes de vir para a live. Então, a gente vem com as bagagens de todos nós, e é incrível como a gente percebe que aqui, naturalmente, em uma hora, a gente está consolidando aí muita coisa, mas tenta imaginar isso aqui acontecendo nos 4 dias que acontecem lá, né, a coisa do design tem que acontecendo mesmo, né? O André e o Jean foram trazendo ali sobre a questão dos dados, aí o André falou dos dados, o Jean complementou com os conhecimentos, veio o Paulo, falou da prática, e aí eu assim, ok, tenho dado, tenho conhecimento, tenho prática, e aí pegando o último gancho do Paulo aqui, para quem? Quem é o público? Para quem eu estou desenhando? Para quem que eu estou movimentando o mercado? Né? E aí entra toda a questão neuro, que o mercado trabalha hoje, né? A gente tem a questão do neuromarketing, do neurobusiness, do neurodesign. Quem é esse público, né? Então, a gente tem que entender que existem várias dinâmicas, vários ferramentais hoje que nos entregam essas percepções. A gente começa a conversar e entender sobre a questão de arquétipos, que é como as pessoas se posicionam no mundo, a questão das personas, que é como que você lida com esse seu arquétipo natural e a leitura de mundo que você tem, em que tribo que você se encontra. Então, essa questão de falar sobre 4.0 é uma questão de você humanizar o processo, não apenas no sentido de relação objeto ou mobiliário e o cliente, mas também saber como que você afeta diretamente a vida dessas pessoas, ou seja, por que essa pessoa busca esse produto ou esse design, ou por que a indústria busca esse designer, ou seja, quem é o profissional que sabe conversar com o público, como que ele faz isso, né? Então, a gente tem aí várias, não é à toa que várias empresas hoje, Brasil, e principalmente internacionais, trabalham com a questão de trazer várias pesquisas com biosensores, colocando equipamentos nas pessoas diante das experiências que elas estão vivendo, e a gente poder mensurar isso, entender o que ativa tal coisa, o que me convida
a gostar, ou a ser mais empático, ou a desejar, né? Como que a gente cria esses objetos de desejo, como que isso, de fato, se torna um ferramental. E, realmente, partindo lá do início do diálogo ali, onde Jean e o André trouxeram a questão dos dados conectados, gerando conhecimento, e isso gera uma informação de extrema sabedoria, passando pela prática, e aí o super Paulo, né, o cara que domina essa questão aí de gestão, mobilidade, vendas, enfim, e tudo isso para quem, como encapsular isso, né, como fazer o tratamento disso para que venha efetivamente ao público. E uma das coisas muito importantes que nós temos a possibilidade de vivenciar no Design Tank é a questão de termos os Sharks, né, que são os profissionais, que são os players de mercado, que estão à frente de grandes indústrias, e tem ali um olhar totalmente apurado para o que está acontecendo, como que o público vai receber aquilo, como que a empresa, a indústria recebe isso, como que acontece todo esse trâmite de processo aí, e é uma experiência que ainda a nível de Brasil a gente tem uma raridade incrível disso, né? E essa proposição que se tem, e mais uma vez fico muito feliz de estar dentro dela, é justamente poder trazer isso para o mercado, é poder realmente entregar isso aos colegas de profissão ou aos colegas que querem vir para esta área da profissão, ter essas possibilidades e essas experiências, né? Assim como alguns colegas já foram colocando aqui nos comentários, eu pude ir acompanhando alguns ali que estiveram conosco e outros que estão nos acompanhando, né? A importância dessa mobilização que o design tem no Brasil hoje, a importância dele, principalmente a proposição que a gente traz aqui. Show. Eu só vou ressaltar aqui, acho que é do Ricardo, né, que a mensagem que ele falou: o Brasil tem carência de design de produto preparado para o mercado. E eu até estava comentando aqui com o André, né, que estar preparado para algo é ter conhecimento disso, né? Então, para você estar preparado para o mercado, você tem que conhecer ele. Por isso que a ideia inicial aqui da semana de lives aqui que a gente está propondo aqui é começar com o mercado, né? E uma das coisas que eu tomei conhecimento quando eu entrei em contato, comecei a conversar mais com o André, que está envolvido diretamente com o design de produto, né? É uma coisa que acho que muita gente tem curiosidade, né? Como que eu começo? Como é que eu entro em contato com esse mercado? Primeiro, acho que a gente tem que entender dele, entender como é que o mercado funciona, para depois a gente conseguir entrar nele de fato. Mas uma curiosidade que eu queria comentar aqui, que a gente vai comentar, acho que ao longo da semana aí, por exemplo, uma coisa que eu não conhecia, que é como você entra em contato, por exemplo, numa Tokstok. Todo mundo aí olha, né, Tokstok, essas grandes redes varejistas, né? E um mito que muita gente acredita é que você vai lá bater na porta da Tokstok, vai mostrar um desenho e eles vão comprar. E eles vão comprar a sua ideia, vão começar a produzir, e você vai ganhar milhões de reais e vai virar um designer com um móvel assinado, né? E o que significa ter André, fala pra gente, vai. O que significa ter um design assinado? Como que funciona esse mercado do design de produto para quem não conhece? Assim como eu não conhecia antes de te conhecer. Legal, agora a nossa câmera aqui, ela movimentou digitalmente, gente. Tem um controlador aqui atrás, tem um cameraman aqui. Gente, legal. A pergunta do Jean é uma pergunta que todo mundo nos faz, né? E é muito legal, a gente também se fazia, né? Pô, como é que faz para entrar num cara grande desses, né? Um player grande que pode te gerar. A gente adora a palavra escala, porque quando a gente tá num cara desse, né? Quando eu digo cara, eu tô falando de um player de mercado do tamanho de uma Tokstok. A gente tá falando de número, a gente não tá falando de desenho. O desenho pouco importa. Sinto lhes dizer, quem valoriza tanto vai dormir um pouquinho mais triste hoje. E eu amo desenho, amo desenho, amo desenho. Repito quantas vezes você quiser. Mas para que a gente esteja dentro desses caras, amar desenho não basta. Não é a nossa criatividade que nos leva adiante, não é nosso ímpeto de movimentar o mundo através do nosso bom desenho, bom design, né? Um design com conceito, com qualificação. Esse é o veículo, né? Esse é o veículo que nos leva até lá. Agora, se o veículo não tem combustível, o veículo fica parado dentro de casa, na garagem, bem longe do ponto de destino, né? E a gente precisa enxergar esses grandes players, né? Tem um ponto que a gente fala também no Design Tank, que empresa compra de empresa, ou seja, você precisa se olhar como uma empresa, né? E o que a gente olha para essa nova realidade de hoje, para poder estar dentro de um grande player como eles, por exemplo, né? Basicamente você compreender que
o jogo é jogado através de uma correlação muito clara de informações entre diversos participantes de uma corrente, e não apenas entre o grande designer com o seu design e o grande vendedor louco para vender o seu trabalho. Na verdade, esse caminho aqui, gente, sinto lhe dizer, também não existe. Não existe essa linha reta aqui. Essa linha reta, em um conto de fadas, talvez vai existir. Na vida real, essa linha ela é bem tortuosa, ela faz várias linhas sinuosas, até que você chegue nesse cara que talvez está na sua frente, que está te olhando, que talvez está te querendo, mas não é de fato o seu trabalho chegando até ele, você dando um oizinho, batendo na porta, dizendo, oi, tudo bem? Me dê ouvidos, por favor, que eu tenho algo para te contar de legal, que fatalmente vai fazer com que você gere esse resultado. E o gancho dessa aula aqui é a nova realidade do mercado. E aí, respondendo aqui ao Jean, eu já quero puxar um gancho aqui para depois passar a bola de novo. A gente cutucou você sobre a nova realidade do mercado, né? E como se inserir nela, né? E aí a pergunta do Jean tem muito a ver, porque hoje a gente vê, por exemplo, uma Tokstok prestes a fazer um IPO, né? Ela está abrindo seu capital, né? Ela está virando um gigante, ela já era gigante, vai ficar maior ainda. Né? Quem conhece a IKEA a nível mundo sabe do que eu estou falando, né? Uma empresa que domina o mercado de design de interiores no que se refere a mobília e objetos de decoração, não somente. E uma empresa como essa chega nesse ponto quando ela com certeza avalia muito mais os seus dados e as informações que chegam até ela do que necessariamente o bom design que está lá. Eu vou contar um exemplo para vocês. A gente tem alguns produtos que hoje estão lá sendo vendidos através de... Aí respondendo o dia, como é que a gente chega? A gente não chega sozinho, a gente chega por intermédio de grandes parceiros. E esses parceiros são grandes indústrias, são grandes intermediadores desse processo que, de fato, nos levam até eles, fazem com que a gente chegue até lá. Porque, de verdade, tem gente que quer vender mais do que você. Esse é meu recado. Tem gente que quer vender mais do que você quer vender, tem gente que quer vender muito mais. Sabe por quê? Porque tem gente que tem no lombo uma fábrica com 30 mil metros quadrados, 300 funcionários, um passivo gigante no dia 1 do mês, e se não virar o mês com faturamento alto, esse cara vai morrer, e esse cara quer vender mais do que você. E aí quando você cola num cara que quer vender mais do que você vai junto. E essa é uma dica de amigo, né? Vai nos ombros, monte nos ombros de gigante, né? O Paulo sempre fala isso. Monte nos ombros de gigantes, porque lá você vai ir a lugares que o gigante vai. E você vai junto. Talvez o lugar que o gigante vai é a Tokstok. E aí você possa estar lá. Estou citando um exemplo aqui para que a gente veja esse mercado. E hoje em dia, essa nova realidade, ela é uma realidade interessante pós-Covid. Só para dar mais um gancho aqui para o papo. A gente está numa realidade onde falta matéria-prima e falta mão de obra. Né, o próprio Ricardo aqui comentou que falta gente boa no mercado para trabalhar com design, e hoje a gente tem uma falta de matéria-prima por falta de mão de obra e por decisões econômicas, por óbvio. Né, a gente tem um dólar altíssimo, matéria-prima ou sendo exportada ou sendo pouco produzida, de fato, porque ela não vale muito a pena em alguns casos, e algumas indústrias mudam o seu foco de produção para algo que vale mais a pena. E de verdade, dane-se o mercado. E aí o designer que não entendeu isso, ele vai trazer uma proposta de desenho, de projeto, que vai contemplar produtos num preço caríssimo ou matérias-primas inexistentes no mercado. E será que esse cara consegue conversar com um player grande que vai fazer um IPO e que precisa vender pra caramba porque ele quer vender mais do que você? Eu te garanto, você não tem chance nem de dar oi para esse cara. Infelizmente, a grande verdade é essa. Ele vai dizer, cara, eu não quero falar com você. Você não tem algo que eu preciso, que é o meu insumo para vender melhor, né? Conhecimento de mercado. E aí, essa visão, né, de mercado, né, essa escassez, né, a gente vive a era da abundância, né, é muito louco isso, né, a gente vive uma era da abundância que não adianta você ter um desenho bom e bonito, tem uma galera que tem um desenho bom e bonito no mercado. Se você só for mais um com desenho bom e bonito, é sério, gente, você não vai ter nem seu nome citado em algum lugar nos anais do design de imobiliário, de fato, não vai. Hoje em dia passou o tempo, lá em 1960, 1950, pós-guerra, estava fácil para aquela galera ser famosa e conhecida, e eu não estou tirando mérito de ninguém, é porque tinha pouca concorrência. Hoje, gente, nós temos que ser muito melhor do que os caras que a gente admirava antigamente, né? E eu queria puxar esse gancho até para passar a bola aqui para o Lori, para o Jean, né, para o Paulo, sobre essa visão de abundância, né, abundância de profissionais no mercado versus
escassez que a gente vive em momentos econômicos perigosos como esse, né? A gente está com uma escassez de mão de obra, o que é uma oportunidade para vocês, eu vou deixar o gancho para o pessoal, e a gente vive uma escassez de matéria-prima, que é uma ameaça também. Se você não entender disso, gente, você não senta numa mesa com ninguém para conversar. Como é que vocês olham no material de vocês? Aí eu vou passar a bola agora direto para o Lori, fazer o caminho de volta. Lori, como é que você enxerga esse momento de briga entre abundância e escassez, olhando para essa nova economia que a gente vive no pós-Covid? Vamos lá, André. Primeiro, eu acho que é uma questão de qualificação, né? Qualificar não no sentido de apenas profissional, mas a qualificação de o que está escasso e o que está em abundância, né? Infelizmente, hoje, a gente tem um cenário que coloca muitas pessoas em mercado, mas não necessariamente com a qualidade necessária que o mercado espera encontrar desses profissionais. E aí instaura-se, por natureza, uma grande peneira. Essa peneira, ela fica mostrando, né? Quem fica sobre a superfície dela são aquelas pessoas, são aqueles grãos mais encorpados. E o que é um grão mais encorpado hoje? É aquele profissional que tem um grande lastre de conhecimentos, tem um agregado de conhecimentos. Hoje, você ser um bom designer, longe está de apenas você desenhar bem, é você entender de mercado, saber se posicionar no mercado, conversar com o mercado, conversar com quem consome esse mercado, ou seja, esse grão mais encorpado, ele fica na superfície da peneira. O grão menos encorpado, desse grande montante, passa para o nível de baixo. Esse nível de baixo, não necessariamente que a gente está dizendo que são pessoas melhores ou piores, ou profissionais de uma certa qualificação superior ou não, mas sim aqueles grãos que não se encorparam. E esse encorpar-se hoje é justamente entender que, voltando lá na primeira fala sua e do Jean, essa conexão de dados. Eu preciso me conectar com mais informações, eu preciso trazer, agregar mais coisas ao que eu faço para eu encorpar o meu grão. E aí, na peneira, eu acabo ficando nessa superfície. Ainda assim, essa superfície ainda ficam bastante grãos. A partir desse momento, os grãos que tendem a se sobressair são aqueles que fazem as melhores conexões, como disse o Paulo. Aí vem as questões de network, vem as questões das experiências que você passou e com quem você passou. Então, com que tipo de proposição você vem ao mercado, né? Então, eu vou ao encontro de conhecimentos, perfeito, mas com quem, de que forma, como que eu trago isso, como que eu reproduzo isso. Hoje a gente percebe de uma forma muito feliz a internet aqui ajudando ao momento exatamente como que a gente está vivendo agora, de pegar 4 profissionais de mercado que estão gratuitamente aqui expondo saberes, visões, perspectivas, e de uma forma naturalmente a compartilhar. Então, o próprio fato de você participar de um diálogo como esse, você trazer um prestar atenção nisso, já começa a encorpar o seu grão. Poxa, eu tenho que entender disso, o Paulo falou aquilo, nossa, essa sacada do Jean, até depois a gente joga, né, a veia no ventilador, né, a gente já tem até a escala da Lazen, então então são coisas importantes que a gente precisa ficar atento, de que encorpar esse grão para ficar na superfície da peneira é justamente qualificar os seus conhecimentos, né? Aonde você busca, com quem você busca e que conhecimentos são esses para que você, de fato, se torne um diferencial. Quando eu ministrava aula na graduação, especificamente falando aqui de graduação, eu sempre dizia para os meus alunos, né? No primeiro dia de aula, quando entravam na faculdade de arquitetura, olha, daqui a 5 anos você vai se formar. Lá naquele momento, você e todos os seus colegas estão com canudo idêntico. Zero diferencial. O que diferencia você no outro dia depois da formatura? Todo o resto que você fez além da graduação. É o encorpar o grão para ficar na superfície da peneira. Então, é justamente essas questões de você trazer essas experiências e você ir organizando e montando o seu próprio cenário profissional é de suma importância para que o mercado perceba, e aí a gente percebe que temos um excesso e temos uma escassez. Ok, alguma diferença vai dar nessa matemática. Então, para que dê o match, para que dê o link disso, realmente você tem que estar muito atento, muito preparado para
alçar forças, energias e principalmente as suas proposições profissionais para os momentos certos e adequados. Isso aí. Só complementando aqui o que foi falado até agora, né? Não sei se todo mundo que está aqui sabe, mas na última edição do Design Tank a gente teve, inclusive falando da Tokstok, né? A gente teve 2 profissionais que foram mentores anjo. O que são os mentores anjos? São mentores que pessoas de fora do mercado, grandes players do mercado que vão lá para compartilhar, como o Paulo até comentou no começo aqui, não sei se estava todo mundo aqui acompanhando já na live, né? Que a galera começou a chegar depois. No Design Tank, que é essa imersão de 4 dias, um dos dias os participantes puderam perguntar coisas para 2 grandes players que foram Ademir Bueno, que é gerente de design da Tokstok, e para o Solon Cassal, que é também gerente de design e de marketing da Arauco, que é a segunda maior empresa, né, multinacional aí de MDF, de matéria-prima, né? E o que os 2 falaram, e aí entra os dados conectados que geram informação, ou seja, nos trouxeram informação que o que falta no mercado hoje são profissionais que coletem dados e consigam trazer esses dados para a indústria para ajudar eles a venderem. Olha essa informação. A gente está falando aqui que o mercado está dizendo que faltam profissionais, assim como o Lori falou, profissionais com um grão mais espesso que estejam mais sobre a superfície. Existem vários profissionais hoje no mercado que sabem desenhar muito bem, que sabem falar muito bem, mas que não sabem entender do mercado e entregar informações que ajudem a indústria, ajudem o mercado a crescer, a fomentar as vendas. E aí, eu e o Paulo, a gente fala dentro do Design Tank, no segundo dia, são 4, no segundo dia a gente fala muito sobre vendas, sobre a importância de um designer, de um profissional, não importa a sua área, saber vender. E eu sei que tem muita gente, quando a gente fala em venda, né, fala assim, não, mas eu não quero vender, eu não sou bom em vender, não, mas vender é ruim. Cara, vender é oxigênio, né? Venda é oxigênio, né? Como é que você fala? Venda cura tudo. Se você está de mau humor, se a sua mulher brigou com você, se você brigou com seu marido, não importa. Agora, se você vendeu, você vai terminar o dia feliz. Se entrou dinheiro na sua conta, você vai estar feliz. Não é que dinheiro cura tudo, né? É a venda, ou seja, o fato de você estar entregando algo de valor para o mercado. E ser um profissional que sabe vender é o grande diferencial. Eu não vou adiantar muito, porque amanhã a gente vai falar sobre o que é um profissional 4.0 e vender está dentro desse pacote. Só que o que eu quero trazer aqui é a visão do mercado, ou seja, grandes nomes do design brasileiro, né, gerentes de design da Tokstok, gerente de design de marketing da Arauco, estão falando que o grande diferencial para empresas desse porte é coletar dados e entender esses dados e conseguir produzir algo que venda. Produzir algo que o mercado aceite, ou seja, que tenha fit com o mercado. E o que a gente vê muito são profissionais de design, de arquitetura, de qualquer outra área, que tentam empurrar a goela abaixo o que eles acham bonito, o que é interessante para eles. Eu criei... Isso é comum, né? Quem que nunca na faculdade ficou desenhando cadeira, desenhando móveis, desenhando alguma ideia que achava bonito, mas sem nenhuma noção de mercado, nenhuma noção de público, nenhuma noção de venda. Ou seja, simplesmente o desenho pelo desenho. E é isso que dentro do Design Tank a gente tenta quebrar. Desmistificar que desenhar algo bonito vai vender. Não. Se você não souber o que o mercado precisa, quem vai comprar aquele produto e qual é o problema que aquele seu produto resolve. Entender de problema, entender de mercado, entender de vendas é o que realmente soluciona na minha visão. Mas eu posso estar enganado, quero a opinião de vocês também aqui. Quem quer... Paulo, fala aí, o que você acha disso tudo? Em relação ao diferencial que o mercado precisa hoje, o que o mercado busca, né? Eu até vou aproveitar um gancho aqui da pergunta do Gabriel, aqui no chat. Ele Deixa eu ver aqui. Cadê, Gabriel? Uma dúvida que eu sempre tive... Estão me ouvindo aí, galera? Sim, né? Sim. Coloquei a pergunta aí na tela. Uma dúvida que eu sempre tive é, legal apresentar um portfólio para empresas contendo projetos diferentes ou que tenham uma coesão, diferentes ou que tenham uma coesão, como se fosse uma linha, junto com alguma apresentação do designer. Eu acho muito legal, é muito interessante você ter uma linha, mas que não apenas, é isso que a gente estava falando, não que seja apenas uma linha que seja coesa pelo design, pela beleza, pela funcionalidade em si,
mas que seja coesa porque vende bem no mercado, né? Então, quando você vai fazer o seu pitch de vendas, vai fazer a sua oferta do seu serviço, do seu design, do seu produto lá para um empresário, para uma empresária, para um dono de fábrica, pessoal do varejo também, eles querem entender para quem foi feito esse produto, esse móvel, enfim, esse seu produto, para quem foi desenhado, né? Qual é o tamanho desse mercado? Qual é o tamanho desse público? A demanda está crescendo, está numa curva ascendente ou está numa curva descendente? De onde você tirou esses dados? Por que você fez essa linha de design aqui e não fez aquela linha de design acolá, né, de outro tipo de produto? Da onde você tirou, né, a ideia de que isso aqui vai ser bom para o mercado e vai vender bem, né? Porque no fim das contas, né, no final do dia, o que o pessoal das empresas querem para desenvolver o seu produto, fabricar, depois encaminhar e distribuir através de redes varejistas aí para o consumidor final, é que tenha demanda, né? E de onde você tirou as ideias da demanda. Então, é isso, né? É a questão de ter uma linha. Eu acho muito interessante que tenha uma linha coesa, sim, podem ser produtos independentes, enfim, desde que faça sentido para o mercado. Às vezes pode ser, sei lá, um banquinho, dando um exemplo aqui, ou uma linha inteira de residencial ou de escritório. Tanto faz, desde que faça sentido na questão de negócios, né? E a deixa do Lori, que ele comentou antes, o Jean, o André falaram também, de estar preparado, de engordar o grão e tudo mais, né? A gente tem que pensar não só em fazer o design, mas a gente tem que pensar em desenvolver um modelo de negócio em torno do design, né? Tipo, o design é o meio que eu encontro é o produto que eu vendo, digamos assim, é o serviço que eu vendo para funcionar um modelo de negócios ao redor daquilo, né? O design é um item. Depois você tem que, para montar, para fazer funcionar a entrega da sua proposta de valor, que a sua proposta é o design, você vai ter que ter canais de venda, você vai ter que ter relacionamento com o cliente, seja ele cliente final, varejo ou indústria, você vai ter que ter um foco em um segmento de clientes específico, determinar como vão ser suas fontes de receitas, qual é o tipo de contrato, se é licenciamento, se é royalties, se são franquias, se são, enfim, aluguéis, diversos tipos de coisas que dá para trabalhar com design de produto. Você vai ter que entender quais são os seus parceiros que vão ter atividades-chave, recursos-chave para fechar negócio com você, para desenvolver algum serviço terceirizado para você. Vai ter que saber quais são as métricas-chave do seu negócio para ter lucratividade, né, para se tornar uma empresa sustentável e não apenas um escritório de design, mas um negócio de design, né? Vai ter que entender qual é toda a estrutura de custos dessa demanda para entregar aquela proposta de valor. Qual é a estrutura de custos? Qual é a fonte de receita que você tem que ter para pagar toda essa estrutura de custos para conseguir entregar a sua proposta de valor? Então, é tudo isso que a gente tem que ver na hora de entrar no mercado e pensar em engordar o nosso grão. E quando chega uma crise, quando tem algum momento, por exemplo, essa pandemia que veio para chacoalhar o mercado, quem estava preparado conseguiu crescer na pandemia. Sim. E quem estava despreparado acabou quebrando, a maioria acabou quebrando, ou, enfim, passou por sérios problemas, né? Então, prepare-se, crie aí o seu QG, né? O seu aquartelamento aí, de ter realmente um modelo de negócio e não simplesmente fazer design. É isso aí. Uma coisa que você falou, que o André também falou antes, me chamou a atenção, né? Que muitas vezes eu vejo que, inclusive na arquitetura, a gente tenta pular degraus, né? Tenta alcançar o topo sem ter passado por etapas menores antes, né? A gente quer fazer o projeto de uma casa, de um hotel, de um centro cultural sem ter feito um banheiro. A gente tenta chegar na Tokstok sem ter falado com um marceneiro local. Então, a gente tenta muitas vezes pular etapas. E eu acho que esse é o erro que faz com que a maioria das profissionais não sejam 4.0, que não entendam primeiro o mercado local, primeiro o mercado pequeno antes de dar um próximo passo. Então, falando um pouquinho sobre a pergunta ali, a questão do Gabriel, né, sobre criar uma linha, eu acho que antes de criar uma linha, na minha opinião, é criar um produto realmente que nem o Paulo falou, um produto que venda, um produto que funcione para depois se criar uma linha. Não adianta criar uma linha de produtos que nenhum vende sem ter testado primeiro, sem ter feito algo que realmente tenha fit com o mercado que as pessoas busquem, né? Então, entender e aí começar começar criando algo para um marceneiro. A gente estava falando hoje, né, com a Tabita, uma das alunas do Design Tank, o André falou hoje bastante com ela, pós o evento que aconteceu aí,
sobre como que ela entraria nesse mercado, algumas dúvidas pontuais que ela estava tendo, e uma das dicas que ele deu para ela foi essa: cara, fala com 2 marceneiros, 3 marceneiros da sua cidade, propõe uma parceria, faz isso, apresenta uma loja, enfim, não vou meter aqui os detalhes, mas fazer isso, começar pequeno e depois crescer, faz com que você entenda um pequeno mercado para depois você começar a entender como que você pode se encaixar nele, e aí você vai crescendo. Não tenta pular etapas, né? A gente começa, como é que o Paulo fala muito isso, né? Sonhe grande, mas execute pequeno, né? Faça pequenos passos, comece pequeno, né? Como que é a frase aí, Paulo? Fala aí. Comece pequeno, mas pensando grande, né? Fazendo as coisas, né, um pouquinho por vez, degrau por degrau, mas tendo aquela visão de futuro, tendo o farol alto lá de saber onde quer chegar e fazendo as coisas pequenas, sendo preparativos para alcançar algo mais adiante. É isso aí, gente. Olha só, a pergunta do Gabriel é muito boa, de verdade. A pergunta do Gabriel é muito boa. Já vou botar a do Fábio aqui. A do Gabriel é muito boa. E aí, Gabriel, uma dica para você aí, cara, a gente sabe da tua história, do teu trabalho, do teu empenho pelo design, cara. Enfim, cara, digno de aplausos. A grande dica que a gente pode te dar aqui para começar essa semana aqui, e para que isso faça sentido também para você, pensa que sempre que você for fazer uma apresentação para uma empresa, né, você vai apresentar um portfólio, cara, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu já vi designer aprovar produto em uma empresa sem ter desenhado nada. E você vai dizer, como que pode? Vai dizer, cara, esse cara tinha cartas na manga para conseguir vender algo que não precisava ser traduzido em um 3D, em um render, em um projeto. Por quê? E aí a grande dica é agora, né? Cara, pensa no benefício e pensa no que esse cara que está no outro lado do balcão, e se lembra, esse cara quer vender mais do que você, porque ele tem mais problema para resolver do que você em termos de venda. Esse cara, ele quer ouvir de você muito mais do que a respeito do bom design, ele quer entender o que ele vai ganhar com esse negócio. Como que ele vai atingir os objetivos dele junto com grandes empresas do mercado. Pode parecer quase inalcançável, né? Você chegar lá numa West Wing, no Tokstok, numa Etna. Mas, cara, quando você tá com alguém que precisa vender muito junto com você, esse cara pode ser um cara pequenininho, do teu bairro, da tua cidade. Verdadeiramente tem vários muito bons, competentíssimos fabricantes que são pequenos, desconhecidos e que fornecem para esses caras gigantes. Às vezes a gente só olha para as grandes marcas e esquece quem está do nosso lado, sedento por um bom profissional que ajude a chegar nesse cara e não que apenas apresente um bom desenho. Então, minha grande dica é valorize seu portfólio, mas entregue o benefício dele para esse cara que está no meio do caminho, e não o benefício que você acha que tá? O benefício que ele vai ter ao apresentar o seu projeto para uma Tokstok. Muda o jogo, tá? Você vai de 8 para 80 completamente na sua interpretação. Cadê a gente, pergunta do... O Fábio fez um comentário muito bom aqui embaixo. Tá aqui? Ali, esse aí, ó. O Fábio comentou que as ideias vão surgir dessas necessidades, né? Que isso da experiência vai de cada um, né? Tem que estar no meio de um furacão para ver o que está acontecendo, o que está faltando. É isso aí. Tem que estar jogando o jogo, tá? Não é paradinho, né? Apenas desenhando que você vai ter resultados. E, gente, quando a gente fala paradinho, não é pejorativo não, tá? É porque a gente sabe que o bloqueio para desenhar é muito menor do que o bloqueio para vender. Só que a vida acontece quando vende. Quando desenha, pessoal, a gente está na primeira etapa, né, a etapa básica, que tem uma galera hoje em dia na nossa era da abundância fazendo muito bem feito e até melhor do que nós. Tem uma frase que eu adoro: o bom desenhista vai trabalhar para o desenhista que sabe vender. Acredita, tá? Não adianta ser bom desenhista, não, tá? Você tem que ser um bom desenhista, mas que saiba vender. Pode até ser pior no desenho, mas se souber vender, você vai mandar numa galera que desenha melhor que você. É ruim falar isso para quem é muito criativo, eu acho até que é. Eu me doía muito no início da minha carreira. Hoje em dia, eu tenho um prazer gigante em falar isso para quem está começando. Eu gostaria de ter ouvido isso. Eu acho que eu teria economizado um bom tempo na minha vida aqui. Vamos lá, o Fábio comentou aqui, tem que estar vivenciando nos meios das empresas juntos com os trabalhadores, eles vão passar as dificuldades. É isso aí, né? A necessidade é a mãe da inovação, né? Se você não entende os problemas, as necessidades, você não inova nunca. Essa é a grande verdade. Gente, fala, Lori, manda aí. Aproveitando essa última frase aqui que o Fábio nos trouxe, né? Essa ótima colocação dele, e pegando também um pouquinho do que a gente estava falando ali, né, de ser apenas um bom desenhista, complementando com o que o Fábio falou de estar próximo a empresas, muitas vezes quando você está só na prancheta, só no
vamos chamar assim, no afã criativo, você esquece da questão da execuibilidade. Aquilo tem que ser execuível, não apenas execuível no sentido de poder ser construído, mas a que custo ser construído, para que mercado se vai ofertar aquilo. Às vezes, esse tipo de situação, e aí pegando exatamente o gancho que o Fábio nos trouxe, até agradeço, Fábio, não apenas por estar participando conosco, mas por ter trazido essa fala, a gente entender que é um processo, né? Entrar para a indústria é um processo. Esse processo não pode ser vinculado apenas a um trabalho extremamente artesanal. Quando a gente vai para um público super exclusivo, para um público aí A+, o Elf e tal, tudo bem. Mas quando a gente vai para um público assim de massa, essa questão de trabalhar com a execuibilidade, com a proporção, inclusive hoje extremamente valorizado pela empresa, a desmontabilidade, que fim você vai dar a esse objeto lá no término de vida útil dele. Então, realmente, estar próximo às empresas, a gente começa a entender que tem um ciclo desse processo, né? O afã criativo, mas com o pé no chão de como isso vai ser feito, a que custo isso vai ser feito, e assim por diante. É isso aí, Lori. A gente vive esse momento, né? Não adianta criar, tem que saber como desconstrói o que você criou, né? Para poder ser perpétuo, ou pelo menos ser um pouco mais constante na vida das pessoas, senão vira o que todo designer tem medo, vira um desenho descartável, né? E isso é muito ruim, né? Gera um monte de problema ecológico, mas gera um monte de problema econômico também, acredite. O designer que trabalha no descartável, um dia vai ser também descartável nesse mercado novo que a gente vem vivendo. E é isso aí, estamos só começando a semana do Designer 4.0. Brigadão, Lori, brigadão, Paulo, obrigado, André. Foi bacana a gente começar aí com o pé direito. Galera, é o seguinte, amanhã temos mais uma live às 20 horas. Amanhã é sobre como você se tornar um Designer 4.0, ou seja, quais são as características de um designer que pensa nesse novo mercado que a gente comentou hoje, ou seja, qual que é o passo a passo que você precisa construir, quais são as expertises que você precisa dominar para você poder se tornar um designer 4.0. E aí a gente finaliza na quinta-feira a aula mais importante, onde a gente vai mostrar o mapa, o passo a passo para você conquistar esse mercado, para você entrar de fato nesse mercado, sendo um designer diferenciado, que é o que a gente vai falar amanhã. Beleza?